Olá, eu sou Eduarda Guimarães. E eu sou Heloísa Ribasbida. Esse é o Crítica de Ponta na TV e nessa edição selecionamos obra da literatura de diferentes partes do mundo que achamos que você deveria ler. Você já pensou como seria se a carne dos animais começasse a ser venenosa para os humanos e, em vez de todos se tornarem veganos, se tornassem canibais? Quem nos conta mais sobre o livro Saboroso Cadáver é Maria Eduarda Kobilars, em conjunto com Naomi Meinards. Essa é uma história distópica envolvendo uma sociedade que adere ao canibalismo em meio ao surto viral que atinge animais e os deixa impróprios para consumo humano. Uma sociedade capitalista que, ao invés de se tornar vegana, prefere deixar as portas dos açougues e matadouros abertas, mantendo aqueles que lucram com sua venda no topo e inatingíveis. Esse é o livro Saboroso Cadáver, da autora argentina Agustina Basterrica. A narrativa que ela constrói é visceral. Mostra o mundo após o surto, com enfoque na vida dentro dos açougues que fazem o abate e a venda do gado. Além de criticar a indústria da carne, o livro também aborda a forma como a sociedade se organiza em classes, já que as primeiras levas da carne são obtidas por meio de pessoas mais vulneráveis e pobres. Por se tratar de uma sociedade distópica, é possível fazer analogias sobre questões sociais da realidade. A dinâmica que visa o lucro também pode ser vista como uma forma de misoginia, em que o homem cisgênero é visto como o maior símbolo de poder. Nesse sentido, o ecofeminismo, uma linha que une luta feminista à luta ambientalista, defende que a opressão das mulheres e a exploração da natureza estão interligadas. O ecofeminismo parte da premissa de que as mulheres são as principais afetadas pelas mudanças climáticas e pela degradação ambiental. Vandana Shiva é uma das principais precursoras desse recorte e explica que as mulheres são as principais responsáveis pelos cuidados com a família e com o lar, e, portanto, estão mais expostas a problemas ambientais. A narrativa traz o contraponto sobre a exploração animal, nos colocando na posição de considerar a situação contrária, em que os próprios humanos seriam explorados. Com uma descrição fidedigna dos matadores e da criação antes do abate, o livro tem uma escrita densa e pesada. Apesar de se tratar de uma distopia, nos leva a pensar se uma história como a de Agustina realmente pode não ser capaz de se tornar realidade. A literatura sempre tenta traduzir as adversidades da nossa vida. Um dos cenários mais retratados são os transtornos psicológicos. As repórteres Manuela Rocha e Kiara Camargo nos contam a história do livro Lado Bom da Vida. O livro Lado Bom da Vida, do escritor Mateo Kiki, foi publicado em 2008 e é um romance. Ele nos conta a história de Patty Peoples, que após sair de uma instituição psiquiátrica, não se lembra do porquê ficou internado e quanto tempo ficou lá. A única coisa que Patty sabe é que quer voltar com sua esposa Nick, que pediu por um tempo separados. Para reorganizar sua vida, Patty fica obcecado em exercícios físicos e também utiliza isso como fuga de seus sentimentos e das memórias que não é capaz de suportar. O Lado Bom da Vida é narrado em primeira pessoa, por Patty, em um ritmo rápido e com capítulos curtos, sobre episódios do seu dia a dia. Ao longo do livro, há um indicativo que o personagem tem transtorno de bipolaridade. Devido aos surtos de Patty por conta de seu transtorno, pode ser um tanto incômodo ler o personagem cometendo os mesmos erros infantis. A escrita é interessante e muito humanizada, e é bom ler sobre a jornada de uma pessoa com limitações psicológicas tentando entender a si mesmo. As cenas dele com seu melhor amigo são um belo exemplo disso. Danny acompanha Patty em suas aventuras e permite que Patty se expresse. Porém, o livro dá mesmo ênfase à história de Patty, de uma maneira que funciona para a trama, já que traz momentos reflexivos sobre questões pessoais e sobre traumas, o que pode trazer a sensação de identificação. Diferente da maioria dos livros com personagens atípicos, o foco não é nos cuidados que Patty demanda, mas em quem ele é e quem está tentando ser no processo para ficar bem. Para quem gosta de cenários distópicos, o romance escrito por Ray Bradbury em 1953 é uma boa opção. Na obra é narrada a história de quando Guy Montag, personagem principal, resolve incendiar seus livros. Amanda Dal Bosco e Wesley Machado falam sobre Fahrenheit 451. O livro Fahrenheit 451, romance escrito por Ray Bradbury, é uma distopia de 1953, na qual retrata um futuro no qual os bombeiros queimam livros.
Isso mesmo, ao substituir incêndios, o papel do bombeiro nesse clássico é causar incêndios. Os livros são apresentados nesse novo mundo como um mal social, enquanto a tecnologia reina na vida das pessoas. A história é narrada pelo personagem principal, Guy Montag, um dos bombeiros responsável por atear fogo nos livros. Em conversas com a sua vizinha, Clarice, o bombeiro começa a analisar sua profissão e se questiona por que os livros são vistos como algo tão impróprio. Para saciar uma curiosidade, em um incêndio, Guy guarda um livro e começa a se interessar pelo universo literário, então seu mundo vira um caos. Um livro de 216 páginas que prende a atenção de quem lê. Leitura fluida, descomplicada e faz com que o leitor queira a cada página descobrir e ir junto com o bombeiro na aventura de se libertar das amarras de uma sociedade autoritária. Não à toa, mesmo após 70 anos, o livro continua sendo muito atual. É um livro para se pensar no que consumimos e para onde nossas vidas estão caminhando. Quando tiramos um tempinho para ler um livro e apreciarmos as palavras organizadas e escolhidas impressas no papel, podemos estar em um futuro escrito em 1953, bem diante dos nossos olhos. Quem lê precisa fazer de modo clandestino, escondido ou então apenas ler livros de instruções. O único tipo de leitura impressa permitido no mundo distópico, e o entretenimento acaba sendo um anestésico à criatividade e aos questionamentos que o ser pode fazer sobre si e sobre o mundo. Não à toa, mesmo após 70 anos, o livro continua sendo muito atual. É um livro para se pensar no que consumimos e para onde nossas vidas estão caminhando. Quando tiramos um tempinho para ler um livro e apreciarmos as palavras organizadas e escolhidas impressas no papel, podemos estar com o futuro escrito em 1953 bem diante dos nossos olhos. Quem lê precisa fazer de modo clandestino, escondido ou então apenas ler livros de instruções. O único tipo de leitura impressa permitida no mundo distópico, e o entretenimento acaba sendo um anestésico à criatividade e aos questionamentos que o ser pode fazer sobre si e sobre o mundo. A história é cheia de ações e descobertas. É quase viciante ver como os livros transformam a vida de Guy Montag. Ao mesmo tempo que se poderia ter uma divisão um pouco maior dos capítulos. Mesmo ele sendo um livro tão grande, ele tem apenas 3 capítulos. É difícil ter o que criticar em uma obra tão cativante e tão reflexiva ao mesmo tempo. Bradbury conseguiu prever um futuro sem uma bola de cristal e é nele que estamos ficando imersos a cada dia. Para quem se interessa em como as artes representam governos autoritários, vale ouvir a música Televisão do Titãs. Quem nunca ouviu o trecho? A televisão me deixou burro demais. Que critica a limitação do pensamento devido ao consumo excessivo da televisão. A literatura nativa chama cada vez mais atenção. O escritor guarani Olívio Jecupé retrata o cotidiano indígena nas suas obras. Na sua história em quadrinhos, O Saci Verdadeiro, Olívio conta como as narrativas perdem suas características no meio não indígena. Os repórteres João Jansen e Kailane Shorney falam sobre. O escritor formado em filosofia Olívio Jecupé tem vários livros publicados, além de possuir sua própria editora. Com lançamentos frequentes, ele construiu aquilo que chama de literatura nativa, aquela que é contada pelos olhos do próprio povo indígena. Jecupé é referência em teses universitárias e é presença renomada na UEPG. A obra que gostaríamos de destacar é O Saci Verdadeiro, um livro infantil em quadrinhos que conta a história do menino indígena que, ao começar a frequentar a escola, percebe que o Saci Pererê que as outras crianças conhecem não é o mesmo ao qual ele foi apresentado e que chama de Jaci Jaterê. Caraí, como chama o menino, aprende a ler e a escrever para que possa deixar em memória as histórias que sua mãe e seu povo contam. A escrita do Olívio para esse livro é leve e divertida, simples e criativa. Por ser um livro infantil, não abre espaço a interpretações errôneas. Os quadrinhos que ilustram a história seguem um padrão de cores primárias entre verde e vermelho, o que casa bem com o tema. O livro traz em questão a memória do povo indígena e sua importância. Os povos indígenas sabem suas próprias histórias e as escrevem, inicialmente para o seu próprio povo, e felizmente podendo vir a atingir o povo não indígena. É uma pena, entretanto, que as histórias nativas possam sofrer tantas alterações no meio não indígena. E a chegada desses conteúdos a todos, especialmente nas casas brasileiras, deve partir do interesse das próprias pessoas. Quando o assunto é jornalismo cultural, o suplemento Pernambuco dá um show. Simbolizando resistência, o Pernambuco traz entrevistas, perfis e reportagens de artistas prestigiados.
Sabendo que o jornalismo diário não dá muita atenção a pautas culturais, as publicações na área da cultura simbolizam resistência e mostram por que são necessárias. Enquanto os grandes veículos se limitam muitas vezes a cobrir eventos, jornais como Pernambuco e Cândido trazem resenhas, entrevistas e reportagens que dão ao jornalismo cultural o aprofundamento que ele merece, mas não encontra na imprensa tradicional. Em uma realidade na qual quase todos têm acesso a celulares e à internet, se torna mais fácil acompanhar com maior frequência o que se produz na grande imprensa. Como disse o jornalista Wagner Carelli em uma entrevista para a matéria de capa da edição 92 do Pernambuco, o bom jornalismo se faz em qualquer lugar, sobre qualquer plataforma. E se tem algo que esses jornais sabem fazer, é um bom trabalho, seja no impresso ou nas plataformas digitais. Essas, inclusive, são uma ótima ferramenta para alcançar o público jovem. Então, que esses jovens se sintam alcançados e aproveitem o que o jornalismo cultural tem de melhor. Esse foi o Crítica de Ponta na TV, produzido pela turma B do 3º ano do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, ministrado pelo professor Benhur Demenech. Obrigada pela audiência e até a próxima!